Quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4. Novo Testamento, uma carta que a gente não sabe quem é o autor, mas uma palavra especial deste autor para a vida da igreja. Hebreus capítulo 4, eu vou ler o capítulo todo, depois vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta, para a gente poder acompanhar o raciocínio desse autor, essa palavra que ele tem para nós. E ele faz um convite à perseverança, um desafio em tempos de dificuldade. O que diz então o nosso texto, Hebreus capítulo 4, de 1 a 16, diz assim: sobre o descanso prometido ao povo de Deus. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado, para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, disse Deus, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso, citando o Salmo 95. Portanto, o descanso está disponível para alguns Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi por muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestaremos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for necessário, ou quando for preciso. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta hora, com a iluminação que só o Teu Santo Espírito traz, iluminando nossa mente e nosso coração, esclarecendo a Tua palavra, ó Deus, à nossa vida, aplicando, ó Deus, a necessidade de cada um. Nós te agradecemos e pedimos que o Teu Santo Espírito tenha esta liberdade entre nós. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa carta nós não sabemos quem foi o autor dela. Muitas vezes nós citamos que Paulo escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, mas nós não sabemos quem foi o autor da carta de Hebreus com exatidão. Entendemos que por volta do ano 30 ali, quando houve o Pentecostes, os irmãos se lembram que o Espírito desceu e muitas pessoas se converteram.
Havia 16 etnias, 16 povos, 16 línguas que eram faladas ali, quando Pedro pregou, e muitas se converteram, inclusive gente que era de Roma. E esse pessoal voltou para lá e criou uma comunidade. Provavelmente esses hebreus, esses judeus que se converteram ali em Jerusalém, voltaram para Roma, e eram pessoas que estavam sendo perseguidas neste momento. Por volta, quando o escritor faz essa carta, já é o ano 60, mais ou menos, da era cristã, então já tem mais de 30 anos que aconteceu o Pentecostes. E essa comunidade se solidificou ali em Roma. E muitas pessoas se converteram. E esses crentes estavam sendo perseguidos. Um tipo de perseguição que acontecia, muito comum, era o judeu que se convertia ao cristianismo, passava a ser um cristão, e os seus irmãos, familiares inclusive, que eram judeus, os delatavam para as autoridades romanas, porque o cristão agora tinha um novo senhor, chamavam de Kyrios, e o imperador era chamado de Kyrios. Só que os cristãos falavam, não, o meu senhor, o meu Kyrios, é Jesus Cristo, não é César. Então eles eram delatados como traidores do império, como pessoas que estavam minando a autoridade do império. E essas pessoas então eram perseguidas, eram encarcerados, perdiam seus bens. E o que estava acontecendo é que diante de tanta perseguição, alguns estavam pensando em deixar a fé, em voltar atrás, em voltar ao judaísmo. Alguns estavam pensando em desistir de Cristo. E então, este escritor escreve a sua carta. E essa carta parece um sermão. Não parece um estilo de carta, parece alguém que está falando e exortando a sua comunidade. Um apelo, é uma exortação. É muito bom que a gente perca a ideia de exortação como sendo uma bronca. Eu já contei para os irmãos que a minha mãe exortava muito a mim. Ela falava assim, Valdo, não dê ousadia ao diabo. Viu? Porque, e ela não estava dando bronca, mas ela estava fazendo um apelo a mim, cuidado filho, preste atenção no que você está fazendo, com quem você está andando, o que você está ouvindo. Hoje a gente lembrava na classe de uma musiquinha da infância, né? Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha onde pega, né? E como é que você alimenta a sua alma? E esse aqui é uma exortação, não é uma bronca, mas é uma palavra de encorajamento, uma palavra de estímulo. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, cuidado, você está ocupando o seu domingo. Conversava com um amigo essa semana, ele falou, lá em casa as crianças são pequenas, então a gente orienta assim ainda, olha, domingo é dia do Senhor, nós vamos chegar em casa, vamos almoçar, vamos descansar, para estar bem para o domingo à noite. Não tem um monte de atividades que você ocupa o seu domingo. As crianças precisam disso. E ele está fazendo, dando um estímulo, encorajando você a colocar e a priorizar este encontro com Deus, com seus irmãos, que são tão preciosos como nós cantamos, não é? Então, a palavra deste escritor é a palavra de um pastor para a sua comunidade. Uma exortação diante daquilo que ele está vendo. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sentindo vontade de voltar atrás, estão desanimados diante de tantas dificuldades. E a grande mensagem que ele tem para a sua igreja, para esse povo que está ouvindo a sua carta, a sua prédica, é que Jesus Cristo, ele é a perfeita revelação de Deus, e que ele é superior a tudo. Alguns estavam perdendo a liberdade, alguns estavam perdendo os seus bens, e então ele exorta, olha, Jesus é superior à sua liberdade, é superior aos seus bens, vale a pena focar em Jesus Cristo. E aí ele faz uma série de argumentações. Jesus, inclusive, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés e a Josué, como foi citado aqui nessa passagem, ele é superior aos sacerdotes judeus. Jesus é superior porque a aliança que ele fez é superior à antiga aliança que foi estabelecida com o povo de Israel, onde bodes e carneiros eram sacrificados para perdão dos pecados. Jesus é superior aos sacrifícios que os judeus apresentam.
Quando você ouve essa argumentação toda, você entende por que os judeus tinham tanta raiva de Paulo e o perseguiam ferozmente. Você se lembra do que ele fala quando escreve aos Filipenses, falando que, apresentando mais uma vez o seu currículo, não é? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas aí ele encontra Cristo, que é superior a tudo isso. Ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essas palavras do apóstolo Paulo, por isso que muita gente até entende, acha que Paulo é quem escreveu a carta aos Hebreus. Tal a maneira como as ideias estão tão ligadas. E esse testemunho dele, olha, tudo isso que a lei podia me alcançar, eu considerei como esterco. Jesus é superior a tudo isso. E esse pastor está dizendo à sua congregação, olha, Cristo é superior. Paulo fala, inclusive, que eu quero ter a participação, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Eu sei que a primeira parte todo mundo quer, né? Quem não quer ter o poder da ressurreição na sua vida? Amém? Todo mundo quer. Mas Paulo fala que eu também quero participar dos seus sofrimentos. Isso esvazia a igreja, né? Ninguém vai querer dizer amém para esse momento. Então, a pergunta que a gente precisa fazer e que o escritor aos Hebreus quer responder para nós, nessa noite, convidando-nos à perseverança, como suportar a perseguição? Como suportar os tempos difíceis? Talvez você não esteja vivendo uma perseguição. Ninguém vai tomar seus bens, graças a Deus. Talvez você não tenha um problema sério de traição, como nós falamos, de um parente que está te entregando às autoridades. Talvez você não tenha um problema desse tipo. Mas você tem tempos difíceis, por circunstâncias, por muitas delas. Eu tenho falado com algumas irmãos que a gente, às vezes, vive tempos que a gente pensa que não pode piorar. E piora. Né? Vem mais dificuldades. Então, diante dos tempos difíceis, como reagir aos heróis da fé? Você se lembra que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé, uma nuvem de testemunhas que deixam um exemplo de fé para nós. Como reagir? Como o apóstolo Paulo, que foi capaz de dizer exatamente isso, olha, tudo que era precioso para mim, eu considerei como esterco, como lixo, para poder ganhar a Cristo. Ele faz essa exortação, então, esse encorajamento para tempos difíceis. Ele está querendo dizer para nós assim, olha, tenham coragem, fiquem firmes, porque o seu Deus é superior. Coisas que você acha que pode perder, é melhor perder estas coisas e ter a Cristo na sua vida, do que se afastar de Cristo para manter estas coisas na sua vida. Em tempos difíceis, aproxime-se mais de Jesus. Não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus. Você pode repetir isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Pode fazer isso agora. Eu sei que não é comum o pastor fazer isso, não é? Não olhe as circunstâncias. Olhe para Jesus. Olha nos olhos assim da pessoa. Quem é casado assim, tá? E eu quero pensar agora, irmãos, assim, 4 palavras que esse pastor dos Hebreus
usa para encorajar aquele povo que estava sendo perseguido, perdendo tudo por causa de Cristo Jesus. E a primeira delas está logo no primeiro versículo, quando ele diz assim, de Hebreus 4:1, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Em algumas versões diz que nós devemos ter o cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Em outras versões diz que nós devemos temer falhar, que nós devemos nos preocupar em não agir como os israelitas. Nós devemos nos preocupar em agir como os heróis da fé. Devemos ter o cuidado de não agir como os israelitas, mas de agir como os heróis da fé. Se você voltar o seu olhar para Hebreus 13, de 12 a 18, ele está escrevendo, porque quem são essas pessoas que falharam e que nós devemos temer não falhar como elas? Eu vou voltar aqui, no capítulo 4 em diante, 4:1, vou ler assim. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado, devemos temer, que nenhum de vocês pense que falhou, porque estas boas novas de Cristo Jesus também nos foram anunciadas como a eles. Quem são eles? Os israelitas que saíram do Egito e morreram no deserto. Mas a mensagem que foi dada a eles não lhes valeu, pois não a receberam com a fé e não se uniram àqueles que ouviram. Uma versão que diz que mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ouviram a palavra, mas não foi acompanhada de fé. E aí então, agora vamos voltar lá para o capítulo 13, do verso 12 a 18. Nós estamos falando que é uma exortação, uma palavra daquele pastor para aquela comunidade. Então ele diz assim, a partir do verso 12 do capítulo 3, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, que no capítulo 4 ele vai falar, olha, Deus está fazendo um convite que chama hoje, para esse tempo, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha, vocês aceitaram no princípio a Cristo, agora estão sendo perseguidos, nós precisamos manter a confiança que tivemos lá no início. Você um dia não entregou sua vida e falou, Senhor, eu confio que o Senhor vai me reservar o céu? Essa mesma confiança precisa ser manifesta agora. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como na rebelião. A rebelião do povo que saiu do Egito e ficou no meio do deserto. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Pergunta ele. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Você vai se lembrar que o povo de Israel sai do Egito, em pouco tempo ele já duvida de Deus, ficaram felizes quando saíram, mas logo deram de frente com o mar, e já queriam voltar para o Egito, queriam matar Moisés, e depois que passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho, entraram no deserto a caminho da Nova Canaã, e logo começaram a reclamar, aqui não tem água, aqui não tem melão, aqui não tem peixe, aqui não tem alho, aqui não tem cova para a gente ser enterrado. Esse maná, enjoei de comer maná todos os dias, e esse povo é que, como diz o escritor, teve um coração perverso, pervertido, corrompido, incrédulo, e que acabaram não entrando em Canaã. Lembre-se que dos que saíram, daquela geração que saiu do Egito,
Só 2 homens entraram em Canaã. Vocês lembram quais foram? Josué e Caleb. Foram os 2 espias dos 12, foram os 2 que falaram assim: gente, Deus falou que essa terra, Ele vai nos dar essa terra. Vamos nos esforçar, vamos confiar. Olha o que aconteceu com eles. A fé, segundo este escritor, ele vai falar isso no capítulo 11, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Esforcemos, então a primeira palavra que nós precisamos nos lembrar é temer não agir como os incrédulos que saíram do Egito e ficaram no meio do caminho. Tema, preocupe-se em agir não como os israelitas, mas como os heróis da fé. Tenha medo. Preocupe-se em não falhar como aqueles homens falharam, mas em manter a sua fé. Uma segunda palavra que é importante é no versículo 12, quando ele diz esforcemo-nos. Ele diz assim: portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, o exemplo daqueles que ficaram no deserto. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Por que nós devemos nos esforçar? Por causa da palavra que nos é ministrada. O escritor aos Hebreus está dizendo que essa palavra ela é suficiente. Ele diz que ela é viva e poderosa, ela é real. Aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos promete, o caminho que ela nos orienta, é verdadeiro, é eficaz em nossa vida. Ela é poderosa porque ela realiza algo que verdadeiramente acontece. Por vezes nós precisamos ser desafiados, exortados a confiar em Deus de uma tal maneira que façamos prova de Deus. Deus mais de uma vez fala para provar e ver de que o Senhor é bom. Tanta gente tem medo dessa prova de Deus, e o escritor aos Hebreus está falando exatamente isso. Esforce-se, porque essa palavra é poderosa para produzir fé em nós. Veja que no versículo 2 do capítulo 4, disse: porque essas boas obras também nos foram anunciadas, como a eles os israelitas. Mas a mensagem de nada lhes valeu. A palavra que ouviram de nada lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada de fé naquelas pessoas. Quando lemos a palavra de Deus, ela produz em nós fé. É por isso que é preciso ler a Bíblia todos os dias, se esforçar para encontrar tempo de convívio com a palavra, de meditação na palavra, de estudo na palavra, colocar na nossa agenda diária um tempo de contato com a palavra de Deus, e também na nossa escola da caminhada, nos pequenos grupos, no grupo de oração, tempo em que a gente coloca a nossa mente sobre a palavra de Deus. Ela é capaz de discernir, e todas essas divisões que ela fala, essa palavra penetra tão profundo no nosso coração, ou na nossa vida, que o escritor diz: olha, divide a alma e espírito, juntas e medulas. Ela entra onde ninguém mais é capaz de entrar, onde nós entendemos que não há divisão. Ela chega. Esse discernimento é importante, inclusive porque a exortação do escritor é sobre a nossa incredulidade, sobre a nossa perversão do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é perverso, ele está corrompido, definitivamente estragado. Alguns estudiosos dizem que ele é um doente terminal, sem solução, sem outro caminho. É interessante que quando Jeremias traz essa palavra, ele desenha esta imagem sobre o nosso coração, o coração humano.
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Ele é desesperadamente corrupto, definitivamente corrompido. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Apegarmos-nos a esta palavra, ou nos esforçarmos em ouvir a palavra de Deus, é exatamente permitir que Deus examine a nossa mente, para que quando a gente estiver desanimado, em dúvida, se sentindo abandonado, essa palavra entre no nosso coração e fale assim: olha, você está esquecendo quem é seu Deus? Você está valorizando demais essas circunstâncias, quando você conhece um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. E é essa palavra, esse esforço de nos mantermos próximos, que vai discernir, vai trazer discernimento ao nosso coração. Uma terceira palavra, então, a primeira é que a gente deve temer. A segunda é que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus. A terceira é que nós devemos nos apegar. Veja que o versículo 14 diz que nós precisamos ter Jesus como exemplo e referencial. Lembra que o escritor aos Hebreus, ele traz uma mensagem que Jesus é o Deus revelado e Ele é superior a todas as coisas. No versículo 14 ele diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Aquelas pessoas estavam sendo perseguidas porque declaravam que Jesus era o seu Quírios, o seu Senhor. E esse escritor está dizendo: olha, voltem a olhar para Jesus. Vocês estão olhando para aquele irmão que traiu você, da sua família, que te entregou. Você está olhando para aquele bem que foi retirado de você. Você está passando uma dificuldade muito grande porque você foi encarcerado por causa disso. Mas você precisa se apegar firmemente a Jesus. Ele é um sacerdote. O sacerdote fazia parte daquele esquema religioso ou dos sacrifícios. Ele era um representante da raça. Ele precisava ser judeu para representar o povo. E ele precisava ser da tribo de Levi. Era um levita. Ele era separado especialmente para isso, e ele era do povo para poder representar o povo. Esse pastor está lembrando que Jesus, ele é um representante. Ele é como nós. Ele estava dizendo assim: olha, Jesus sabe o que você está sofrendo aí dentro da cadeia. Jesus sabe o que você está sofrendo, tendo que perder seus bens. Jesus sabe o que você está sofrendo diante da traição de um parente seu. Jesus sabe o que você está sofrendo quando você se sente mentalmente desgastado com a possibilidade de chegar um soldado romano e vir tomar alguma coisa sua, prender alguém da sua família. Jesus sabe destas coisas porque Ele é um sumo sacerdote. Ele sabe, inclusive, que você está desanimado, que você está pensando em desistir, que passou lá no fundo do seu coração, você falou assim: olha, eu sofria menos quando eu não era cristão, quando eu estava no judaísmo eu tinha menos problema, eu fui resolver seguir os passos de Jesus, e como se diz, aprontei para a minha cabeça, e que passou, Jesus sabe que passou essas coisas no seu coração. Ele é um sacerdote que conhece as nossas fraquezas, e mais que isso, entende as nossas fraquezas, porque Ele foi humano como nós, e enfrentou todas as nossas tentações. Ele sabe o que é ser tentado pelo inimigo. Por isso que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Quando Jesus, Mateus registra isso lá no capítulo 4, foi para o deserto para orar, o mesmo deserto que aquele povo caiu, que reclamou de Deus, que não se apegou a Deus, que não enxergou Deus agindo.
Jesus também foi para esse mesmo deserto, e lá no deserto, venceu o tentador, que falou assim para ele: olha, transforma, se você é filho de Deus, se Deus gosta de você, se Deus ama você, manda essas pedras se transformarem em pão. E Jesus não caiu na tentação do diabo, no engodo do diabo. Depois falou: olha, se você é filho de Deus, se você é amado por Deus, se Deus realmente gosta de você, sobe lá na torre do templo e se joga. Porque a Bíblia diz que ele vai dar ordens para os anjos dele para te segurarem. O diabo citando a Bíblia para Jesus. E Jesus não caiu nessa tentação de ser proclamado rei antes de ir para a cruz. E por fim, o diabo tentou Jesus dizendo assim: olha, se você me adorar, se eu me tornar o seu Deus, se eu for mais importante para as coisas que eu tenho para te oferecer, forem mais importantes na sua vida do que o seu Deus. E lembre-se que aquele povo teve um coração pervertido, corrompido, incrédulo, porque num determinado momento ele falou assim: olha, é mais importante ter água do que adorar esse Deus. É mais importante ter melão, peixe, cova, alho, do que adorar esse Deus. E se perdeu nisso. Mas Jesus venceu este inimigo. Ele sabe passar por todos esses tipos de tentações que nós passamos hoje. E por isso ele se compadece de nós. Primeiro, porque a gente passa por essas tentações. Diariamente somos instados, somos tentados a dobrar os nossos joelhos a outros deuses. Diariamente nós somos tentados a imaginar que Deus não nos ama, que nós não somos filhos de Deus, que Deus não está interessado em nós, todos os dias. E Jesus passou por todas essas tentações. Esse é o Deus que, sem pecado, é poderoso para vencer as tentações e para sustentar a sua palavra. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele se tornou um sacerdote, não porque ele nem era levita, tá? Ele era da tribo de Judá. Todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Mas Jesus é um sacerdote superior, porque Deus o fez sacerdote por juramento. Ele não é por causa de uma linhagem, ele é porque o próprio Deus jurou que ele seria sacerdote para sempre. Ele é poderoso para vencer as tentações, ele é poderoso para sustentar a sua palavra. Ele não falha, ele não erra. E ele vai nos sustentar. E esse pastor está dizendo para o seu povo: gente, ele é poderoso para nos sustentar firmes naquela confissão, para de novo a gente falar assim: Senhor, eu entrego a minha vida aos teus pés, a minha vida te pertence, eu creio em ti. Ele nos sustenta. Por isso que nós devemos nos apegar firmemente nesse Cristo que nos sustenta. Por fim, no verso 16 tem uma palavra: acheguemo-nos, aproximemo-nos, com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aproximar-se, achegar-se, manter-se próximo. Achegar-se, inclusive, dá uma conotação carinhosa. Sabe quando você se achega a alguém, se aproxima de alguém, mas com carinho? Nós devemos buscar a este sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que conhece as nossas fraquezas, que é poderoso para nos sustentar. Nós devemos, por causa disso, por causa que ele é este sacerdote, esse sumo sacerdote, nós devemos nos aproximar dele com fé, achegar-se confiadamente. Primeiro, porque ele é poderoso, ele é esse sumo sacerdote poderoso. Segundo, porque o seu trono é um trono de graça. Trono de graça, de onde o favor imerecido é enviado. É interessante que o trono da graça é como se Jesus estivesse sentado num trono
como um monarca e decidisse as coisas. E dali mandasse que fosse realizado. Os reis faziam isso. Eu lembro daquele filme Os 10 Mandamentos, aquele da década de 50, em que o ator Will Brynner, que faz o faraó, em diversas ocasiões ele fala assim: escreva tal coisa, assim está escrito, assim será feito. E na mesma hora as pessoas, o amanuense, quem tinha que realizar, falou, ele mandou fazer assim, é para ser feito agora. E ali era a sala do trono, a sala de onde ele dava ordens. E a ideia é essa. Jesus, porque os cristãos não falavam que Jesus é o Kyrios à toa. E eles não deixavam de falar isso para César à toa. Eles criam que Jesus é o Kyrios, que é Jesus quem manda, que é Jesus que está dando as ordens em todo o mundo, em todo o universo. Lembra que o argumento desse pastor é assim: Jesus é superior a tudo. E a gente tem prefeito, tem governador, tem presidente, a gente acha que eles mandam na nossa vida. Você tem patrão, que você acha que quem sustenta a tua vida, que paga teu salário. Mas esse pastor está lembrando para a sua comunidade que o seu Senhor, que quem manda na sua vida é Jesus. Não é César, não é nenhuma autoridade deste mundo. Só quem manda é Jesus. E o seu trono, da onde ele emite as suas ordens, da onde ele decide as suas coisas, é um trono de graça, imerecidamente favorável a nós. Alguém que olha, já conheceu alguém que gosta de você de graça? Essa pessoa começa a te tratar com carinho e você, por que será que eu fiz, né, para merecer tudo isso? Ou às vezes você também falava para uma pessoa, gente, gosto de você de graça, sem esforço. Nosso Deus é Deus que tem um coração inclinado para nós. E é esse trono de graça que esse pastor de Hebreus está lembrando para o seu povo. Ali a gente obtém misericórdia. Quando eu vou a Deus e falo assim, Senhor, estou eu aqui de novo, com o mesmo problema, com o mesmo pecado, com a mesma dúvida, com o mesmo desânimo. Ele olha para mim com um olhar de misericórdia. Ele olha para mim e fala assim, eu sei, Edivaldo, você é um humano, você é frágil, você é pó, você sozinho vai se perder. Que bom que você veio aqui pedir o meu socorro. Que bom que você reconhece, que você confessa os seus pecados. E aí ele compreende a minha dor. Você acha que quando Paulo escreve aos Romanos e diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse que eu acabo fazendo. Que miserável homem que eu sou. E lamenta a sua condição pecadora, decaída, e grita no final, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele sabe que a sua dor é compreendida, e que em Cristo ele vai encontrar solução para esta dor, para esta luta, para suas dificuldades. Vai encontrar vai encontrar solução para a sua perseguição, alívio, solução, direção para a sua vida. Eu quero lembrar, que eu acho fantástico, a história de Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor luterano que foi preso na Segunda Guerra Mundial, foi levado para campos de concentração, perseguido, encarcerado, passando todas aquelas lutas, e lá ele encontrou a sua vocação. Ele continuou servindo a Deus, porque dentro do campo de concentração, no meio das suas perseguições, ele encontrou a misericórdia de Deus que mostrou a ele, que sabia do seu sofrimento, sabia das suas lutas, e ele foi ser o pastor do campo de concentração, foi ministrar, ensinar aquelas pessoas que estavam no caminho da forca, da câmara de gás, de serem metralhados, foi ensinar a serem discípulos de Jesus, encontrar graça de Deus. Houve misericórdia, esse homem
transbordou misericórdia. Para quem veio nas quartas-feiras sabe que os misericordiosos, que feliz que é quem é misericordioso, vai encontrar misericórdia da parte de Deus, sempre, e através dos irmãos também. Este homem ministrou, foi o pastor do campo de concentração, ensinou, discipulou, ministrava a ceia constantemente entre aqueles que se convertiam. Misericórdia, eu compreendo a sua dor, a sua perseguição, e vai encontrar socorro. Meus irmãos, não é só que Deus nos entende, Ele nos ouve, Ele nos salva do desânimo, da ideia da apostasia, que alguns já estavam pensando em voltar atrás, em abandonar a fé, em se comportar como os israelitas no deserto. Em Cristo encontramos o socorro oportuno. A gente iniciou esse culto lembrando já o que o salmista falava, que o nosso Deus é torre segura, socorro bem presente na aflição, na hora da angústia. É assim que o nosso Deus é assim que Ele se manifestou na vida de todos os heróis da fé, que são citados por esse pastor de Hebreus, lembrando, olhem para Abraão, olhem para Moisés, olhem para Davi, olhem para Gideão, Sansão e tantos outros heróis, que me falta tempo de escrever de todos eles. Salvação das nossas fraquezas, e salvação também, socorro também, das circunstâncias. Eu comentava isso, e eu quero que você te encorajar, te exortar a fazer isso também por este ano. Das pessoas que eu tenho encontrado e falado assim: pastor, eu quero agradecer a Deus que no meio das minhas lutas, eu tenho tanta bênção para contar. Porque se a gente se apegar a Jesus, se a gente se aproximar dele, se a gente tiver o cuidado de não agir como os israelitas que caíram no deserto, mas de olhar para os heróis da fé, nós vamos ser socorridos e vamos vencer todas as nossas fraquezas, todas as nossas lutas, todas as circunstâncias adversas da nossa vida. Achegue-se a Jesus, apegue-se a Jesus, se esforce nisso, cuide para não agir como os israelitas, que tendo ouvido a palavra, caíram no deserto, porque não acompanharam, não permitiram que essa palavra que lhes foi pregada, fosse acompanhada de fé, que faz a sua obra perfeita em nossa vida. O escritor de Hebreus vai continuar fazendo uma série de exortações, de encorajamento, e a minha palavra nessa hora é exatamente nesse sentido, de te encorajar, de te estimular, de te exortar. Não olhe as suas circunstâncias, olhe para Jesus. Qual é a sua luta? Qual é a sua perseguição? O que é que lhe incomoda? O que é que faz com que você assim, pastor, eu estou com um pezinho no desânimo, né? Como diz alguém, olha, eu estou assim, andando na beira do abismo, que era o que estava acontecendo com esses crentes, pensando em abandonar a fé. A exortação assim, olha, cuidado, que muitos ficaram no deserto, toda uma geração, foi só aqueles que temeram desonrar a Deus, e não temeram os gigantes de Canaã, aqueles que se apegaram às promessas de Deus, que se achegaram a Deus. Quando a gente lê sobre Caleb, ele com 45 anos depois desse episódio, ele chega para Moisés, para Josué, e diz assim: olha, o meu vigor, a minha fé, é tão robusta hoje, com 85 anos, como era há 45 anos atrás. Firmes, porque o nosso Deus, se você tentar sozinho, você vai cair. Vai tropeçar assim, entrar de nariz no abismo.
Mas se você se socorrer do Senhor Jesus, do trono da graça, da onde emana toda a graça, você vai ter o socorro, que vai te sustentar no meio das dificuldades. Amém? Quero que você ore no seu lugar, neste instante. E se for o caso de você falar assim: Senhor, me perdoa, eu estava pensando em desistir, eu estava aqui duvidando de que o Senhor é poderoso, eu estou aqui em dúvida se o Senhor é poderoso, eu estou aqui em dúvida se o Senhor está me ouvindo, eu estou aqui em dúvida se o Senhor sabe do meu sofrimento, mas eu quero ir ao teu trono de graça e clamar no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me socorra, que o Senhor não permita que eu fique no deserto, mas que eu seja um vencedor como um herói da fé, que eu seja o herói da fé.